A relação comercial entre artistas e galerias. A maior parte das galerias trabalha com consignação. Alguém perguntou mais cedo no chat o que afinal é isso, né? Tipo, isso é um contrato muito simples, é o contrato mais comum entre uma galeria de arte contemporânea e um artista, que é o artista deixa em consignação, ou seja, deixa com a galeria a obra, para a obra ser comercializada. A galeria não comprou a obra, ela tem o acordo com o artista que ela vai promover e tentar comercializar aquela obra. Nesse acordo, deve estar previsto aí que a galeria vai ficar com X do valor e o artista X% do valor. O mais comum, a praxe, 50-50. É sempre assim? Não. Podem ter acordos diferentes. Quando mais comumente o acordo é diferente? Quando o artista já é bastante conhecido e ele tem mais poder ali na relação, ele pode estabelecer, não, eu quero 60, 70, né? Eu conheço aí galerias com artistas muito reconhecidos e tal, que tem hoje a galeria, mas o valor da obra desses artistas é maior, e a galeria fica com um percentual menor. O que é a praxe desses 50-50? O que inclui isso? Né? Que a galeria, supostamente, é isso que deveria fazer, de fato, faz todo o investimento na promoção, né? Então, não é só vender e colocar 50% no bolso, mas, na verdade, desses 50%, saem todos os recursos que são investidos na organização das exposições, na organização de material, nas campanhas de comunicação, em tudo que se investe, né? Hoje em comunicação, que não é pouco também, para os meios digitais, etc, etc. Custo de participação em feira. Às vezes, para as feiras, justamente, que são eventos que custam muito, às vezes aí justamente esse lance dos 50% é revisto, porque, de fato, a galeria tem uma despesa muito maior, às vezes, na feira, e aí é preciso, algumas, e conheço elas, muitas galerias comentam comigo dessa prática, que os artistas que são levados para as feiras, às vezes tem ali um acordo específico para o período da feira, porque é um evento em que a galeria acaba tendo gastos maiores, bem maiores do que, né, normalmente das outras atividades, enfim, que são feitas. Então, essa proporção pode ser alterada. Mas essa não é a única forma também da possível relação entre um artista e a galeria. Tem galerias que têm os artistas como sócios. Isso é um modelo bastante inusitado, único e tal, mas existe. Tem uma galeria, uma grande galeria, que tem os artistas como sócios. Então, não é essa relação de consignação, enfim. Tem vários casos e tal, que as galerias compram uma parte da produção do artista antecipadamente. Então, vai ter uma exposição individual, a galeria avança a compra, né? Então, às vezes fica nessa proporção mesmo dos 50-50, mas a galeria paga antecipadamente, fica de propriedade da obra e depois vai trabalhando na promoção, comercialização, enfim, tem outros arranjos possíveis. O mais comum é esse acordo de consignação que o artista enfim, em comum acordo, um grupo de obras fica com a galeria em consignação, ou seja, é uma relação condicionada, né? A galeria não está de posse das obras, mas não de propriedade, e ela vai negociar e remunerar o artista à medida que ela puder vender outras possibilidades e outras formas de trabalhar. A gente falou dessa da consignação, que é o mais comum e tal, mas às vezes enfim, tem artistas que trabalham com linguagens, ou tem obras que requer um custo de produção maior, ou é mais específico e requer mais gente envolvida, e às vezes a galeria pode ser esse meio de viabilizar determinado projeto, ou buscar os recursos para viabilizar determinado projeto, e aí a relação vai ser diferente, não vai ser essa, né,
de consignação, até porque, sei lá, vai ser um processo, uma obra produzida especialmente para um evento, para uma exposição, para uma bienal, ou, né, um comissionamento, enfim, existem outras possibilidades aí. E às vezes a galeria pode ser importante também nesses outros processos. Por isso, assim, e faz um trabalho, né, estabelece uma relação de fato de representação e promoção, ela vai participar aí da construção da carreira do artista, aportando uma série de coisas. Né? Esse é o ideal, isso é, né, o que a gente gostaria de ver acontecendo, sempre com base é isso, né? Em acordos claros, em transparência, em diálogo e tal. Mas são coisas que nem sempre ocorrem, que podem haver também, né? Alguns deslizes, podem haver questões, então a questão, né, de como a galeria se relaciona, se tem contrato, se não tem contrato. Ter contrato não significa a gente ter, de fato, um papel de 10 páginas assinadas e tal. Contrato pode ser um contrato verbal, não é recomendável. Eu, aliás, como advogada, ainda que não exerça mais, eu não recomendo que seja um contrato verbal, mas o contrato é o acordo que se tem, né? É o combinado que se tem. Isso é um contrato, ele não precisa estar no papel, né? O problema é que se dá um problema, quando tu não tem ele no papel, é mais difícil você ali buscar a sua parte, seus direitos, etc. Mas o importante é ter as coisas acordadas, as coisas claras, estabelecidas, conversadas, né? Vai ser 50-50? Vai ser outra coisa? O artista também, quando entra numa relação com uma galeria, ele também tem obrigações, não é só a galeria, né? Ele pode ter obrigações, por exemplo, a isso, né? Ainda em relação assim, vai fornecer tantas obras, vai se comprometer que tem uma exposição com data tal, ele vai ter que produzir obras suficientes para aquilo acontecer. Se vai participar de uma feira, às vezes tem uma demanda que é pesada, não é tudo tão simples. E essas coisas têm que estar conversadas, com cronograma, com tempo, quando determinadas coisas vão acontecer. Quem vai pagar por quê quando são situações excepcionais, ou isso, né, algo que vai exigir um investimento maior. Quem vai pagar? Né? Quem vai pagar o quê, quanto, etc. Então, são várias possibilidades e detalhes que é bom que eles sejam discutidos antecipadamente, né? O tipo de serviço que as galerias prestam quando estão numa relação com o artista, né? Que é isso, que não é só vender a obra, tem uma série de outras coisas. Agora, você perguntar, todas fazem tudo isso? Não, nem todas têm condição de fazer. Estruturas menores não conseguem, né? Fazem o básico. Já, né, galerias maiores e tal se envolvem e ajudam o artista a organizar uma série de questões da vida deles, né? Então, ajudam, financiam, produzem, oferecem né, a estrutura da galeria para que se faça determinadas coisas, como isso, registro fotográfico, etc, enfim, né? Mas são algumas das atividades que estão compreendidas nessa atividade do galerismo aí possível, né?